a nossa Bíblia no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, versículo 1. Bem-aja também para todos aqueles que nos visitam nesta noite, aqueles que quebraram barreiras e que através das orações desta igreja e que Deus os trouxe aqui esta noite, que esta palavra possa ser também uma palavra abençoadora, uma palavra de Deus vinda do céu para a vossa vida. Isaías 44, versículo 1 e seguintes. A palavra do Senhor, quem abriu diga amém. A palavra nos diz: agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, é quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Deus diz através de Isaías: e fora de mim não há Deus. Isaías foi um jovem, um homem, um profeta, chamado desde muito cedo. Dizem os teólogos, os estudiosos, que Isaías, este homem, foi chamado com apenas 15 anos de idade. E com apenas 15 anos de idade ele começa a profetizar não só para Israel, para Judá, mas também para as nações ao redor daquela cidade de Jerusalém, de Israel e de Judá. Este homem era conhecido como o profeta messiânico, porque profetizou muito sobre Jesus, ou seja, 790 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus vir à terra, ele já profetizava sobre Jesus, sobre a vinda do Messias. Este homem, ele também falava sobre, ele chama-lhe também um profeta do mini-apocalipse, porque ele profetizou contra 11 nações, ou seja, as nações ao redor de Jerusalém. Este homem também profetizou também sobre aquelas nações. E diz a palavra do Senhor que este homem, chamado desde muito cedo, ele profetizou sobre 4 reinados, ou seja, ele profetizou durante 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E acaba, diz a Bíblia também, em Hebreus, que ele acaba por morrer através de um rei chamado Manassés, diz, cerrado ao meio, dentro de um toco de uma árvore, porque ele amava tanto a Deus, ele servia tanto a Deus, serviu sempre tanto a Deus, que acabou um rei mau por o matar. Mas Isaías, ele começa a profetizar, e no capítulo 1, Deus fala através da boca deste profeta. E no capítulo 1, versículo 2 de Isaías, ele conclama através da sua boca, mas sendo o próprio Deus a falar através deste homem, e diz, a palavra de Deus diz: ouvi céus e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, e eles se rebelaram contra mim. Neste dia, Deus, ele fala com os céus e diz: olha, ouvi céus, ouvi, presta atenção vós, ó terra. Ou seja, naquele mesmo dia que Isaías, ele fala, ele proclama a voz de Deus, Deus dá-lhe aquela ordem, porque ele era um profeta da parte de Deus,
foi um homem escolhido desde muito novo pelo próprio Deus. Os céus, eu creio, que naquele dia pararam para ouvir a palavra daquele homem, a palavra de Isaías. Quando Deus diz, olha, ouvi céus, os céus todos, todo o céu, as emirados dos anjos pararam para ouvir a voz daquele homem. E presta atenção à terra. E quando ele diz presta atenção à terra, eram todos os que existiam na terra, homens, mulheres, tudo o que tinha fogo, para prestar atenção à voz do próprio Deus, e para também tudo o que adorava a Deus, porque não são só os seres humanos que adoram a Deus, mas tudo que existe, que foi criado pelas próprias mãos de Deus, tudo engrandece a voz de Deus, tudo engrandece ao nosso Deus. E então eu peço nesta noite para prestarem atenção à voz do próprio Deus, porque conforme Deus falou naquele tempo para aqueles homens, também Deus nesta noite falará para nós, em nome de Jesus. E quando Isaías ele começa a falar e Deus começa a falar através da boca de Isaías, ele começa a dizer que aquele povo, ele já não estava a servir a Deus como deveria ser, que os príncipes que existiam naquela altura eram príncipes de Sodoma, o povo era povo de Gomorra, ou seja, eram homens que adoravam a Deus, que até iam aos templos, até iam aos santuários, muitos deles, como existem muitos santuários cheios, mas cheios de frieza, cheios de tudo menos da palavra de Deus. E esses homens, diz a própria palavra de Deus, que eles iam muitas vezes ao santuário, mas já não tinham o coração voltado para Deus, as suas cabeças já não pensavam a palavra de Deus, já não pensavam o que era amar a Deus verdadeiramente. Muitos faziam sacrifícios, muitos escolhiam até os melhores animais para sacrificar ao próprio Deus, os faziam sangrar, mas o próprio Deus dizia, olha, o vosso sacrifício, tudo aquilo que vocês fazem, já não chega às minhas narinas, porque vocês são homicidas. Ou seja, um povo escolhido pelo próprio Deus, um povo que foi escolhido não por mãos de homem, mas foi escolhido pela palavra de Deus. Deus chamava que aquele povo era homicida, que já não servia a Deus, eram príncipes de Somorra, eram povo de Gomorra, ou seja, faziam aquilo já que não agradava a Deus. Ele dizia também, o nosso Deus, ele falou por diversas vezes que eles eram adultos espirituais, já não ajudavam as viúvas, já não ajudavam os necessitados, já não ajudavam o seu próprio povo, já não faziam nada para que agradasse a Deus. Tudo aquilo que Deus fez por eles, tudo aquilo que Deus escolheu aquele povo, retirou-os do Egito, retirou-os das garras do inferno, porque aquilo era um povo que estava nas garras do inferno, lá no Egito, lá preso pelos próprios egípcios. Tirou-os da fornalha de ferro, trouxe-os para uma terra prometida, à espera que aquele povo adorasse a Deus, e aquele povo já não queria adorar a Deus, já não queria servir a Deus, já não queria dizer, olha Deus, eu te sirvo, eu te amo, eu te adoro, eu quero fazer algo pela minha alma, algo pela alma dos meus filhos, dos meus parentes, dos meus amigos, dos meus pais. Tudo o que Deus pedia, tudo o que Deus desejava, era que aquele povo se voltasse para Ele. Bastava um simples arrependimento daquele povo, e Deus se voltaria para eles e faria algo acontecer. Vimos Isaías a profetizar não bênçãos, porque muitos dos pregadores, eles começam, conforme também foi pregado aqui no domingo, fala-se muito e pede-se muito bênção, mas nos esquecemos do que Deus verdadeiramente quer para as nossas vidas. Deus quer que nós muitas vezes nos venhamos a arrepender,
que o povo lá fora verdadeiramente venha a conhecer a palavra de Deus, não com mentiras, não com promessas que muitas vezes são inalcançáveis para o ser humano, mas apenas para que nós nos venhamos a arrepender, para que nós nos venhamos a chegar a Deus, para que nós venhamos a conhecer a verdadeira essência para o qual Deus nos colocou nesta terra, para sermos adoradores, de Deus. Isaías, ele fala diversas situações que iriam acontecer contra todas as 11 nações, contra a cidade de Jerusalém, contra Judá, contra Israel, contra todo o povo, tudo aquilo que iria acontecer 200 anos depois, onde aquela nação, por não se arrepender, por não se chegar a Deus, iria ser invadida. Os seus príncipes, que outrora tinham mulheres, viviam do prazer, iriam servir em palácios de outros reis longínquos, iriam ser levados, iriam ser transformados em eunucos para servir a outros reis. Viriam as suas princesas ser transformadas em escravas sexuais. Era a realidade naquele tempo, é a realidade nos tempos de hoje. Aqueles que não servem a Deus, aqueles que não conhecem o nosso Deus, aqueles que não passam a servir a Deus, a sua descendência, ela mendigará o pão, os verão, infelizmente, os seus descendentes não ser abençoados, não conhecer a Deus. Porque muitas das vezes temos a oportunidade de conhecer a Deus, temos a oportunidade de servir a Deus, e não servindo a Deus, a nossa própria descendência, se nós não nos arrependermos, ela também pagará com isso. Mas é difícil de acreditar, é difícil colocar nas nossas mentes que temos que servir a Deus para que a nossa descendência também venha a ser abençoada, para que os nossos filhos venham a conhecer o verdadeiro Deus e conhecer a verdadeira bênção que Deus quer para todos nós. E quando nós vimos este homem a profetizar, ele profetiza até o capítulo 5, onde Deus também fala 5 ais. Ele fala da cobiça, dos prazeres do homem, do amontoar pecado sobre pecado e escarnecer de Deus e perverter as santas escrituras e a vaidade dos homens. E a palavra nos diz que Isaías, no capítulo 6, fala que no ano em que morreu o rei Uzias, o próprio Isaías, ele diz que eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E quando Isaías, ele vê aquele rei morrer e vê toda a nação que estava a perecer, a morrer espiritualmente, ou seja, estavam mortos para o Deus, não estavam vivos para Deus, estavam vivos para o mundo, vivos para Satanás, mas mortos para o próprio Deus. Deus dá estes 5 ais, mas o próprio Isaías diz: ai de mim que vou perecendo. O 6º ai vem do próprio Isaías, e ele, como homem que profetizava, ele se arrepende vendo a mágoa, a maldade que existe no mundo, o que Satanás faz com a população, o que Satanás faz com homens e mulheres que existem lá fora, o que Satanás faz com os nossos filhos. É difícil falar estas palavras. Muitos não gostam de ouvir pregar sobre a ira do nosso Deus, sobre o que Deus pode fazer, mas também o que Deus pode fazer se nós assim nos viermos a arrepender. Quando Isaías, ele diz: ai de mim que sou pecador, imediatamente Deus, através de um serafim, vai buscar uma brasa viva do altar do próprio Deus e queima os pecados daquele profeta. Aquele profeta com certeza não tinha pecados. Aquele homem, com certeza, por ser escolhido de Deus, ele não tinha pecados.
Mas Ele apenas fez isto porque Ele se sentiu pecador. Porque nós, por nos acharmos muitas vezes na casa de Deus, achamos que não somos pecadores. Mas todos nós, sem exceção, somos pecadores. Todos. Mas nós buscamos a santificação do nosso Deus. É aqui que olhamos Deus a falar loucuras que iriam acontecer sobre o mundo, sobre o seu próprio povo escolhido, sobre aqueles que Ele tinha escolhido de dentro do mundo. Ele escolhe aquela nação de Israel, e mesmo assim, por eles serem pecadores, Deus iria colocar juízo sobre aquele povo. Mas quando olhamos para este capítulo 44, versículo 1, onde nos fala da soberania de Deus, porque Deus, muitas vezes Ele faz o juízo. Ele sabe que o seu povo está a pecar constantemente, sabe que o seu povo não está na retidão daquilo que Ele tanto deseja dentro das suas palavras, para que Ele se conserte, para que Ele seja amigo, para que Ele venha a buscar a presença do Senhor, através da adoração, através do jejum, através da busca incessante de Deus, não só dentro da casa do Senhor, mas também lá fora, onde quer que nós andemos. Ele sabe que essas coisas que o mundo constantemente está a pressionar o ser humano, que o mundo constantemente está a pressionar cada um de nós, mas Deus dá sempre um escape. Deus sabe de todas as coisas da sua vida. Deus sabe do que você já fez, daquilo que você já pensou, daquilo que você muitas vezes pensa, daqueles que pregam, daqueles que louvam, daqueles que adoram a Deus. Mas Deus vai lhe dar um escape nesta noite, porque Deus tem promessa para você. Cada um dos que estão aqui tem uma promessa, senão não estariam na casa do Senhor. Oh, aleluia, Deus. Há 8 anos atrás, eu aceitei a Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, uns meses depois, morreu alguém que eu amava muito, meu pai. E quando ele faleceu, eu não tive tempo de lhe pregar o Evangelho, porque eu ainda era novo na minha fé, e eu queria tanto e tinha o desejo, se pudesse voltar atrás, de lhe pregar o Evangelho, de lhe dizer: Pai, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus te ama, meu querido Pai. Não tive essa oportunidade, mas tenho a oportunidade de pregar para as minhas filhas, para a minha mãe, para as minhas irmãs, e constantemente lhes tenho falado do Evangelho de Deus, constantemente lhes tenho dito que servir a Deus é a única razão pela qual nós estamos aqui na terra. Não tive tempo para dizer ao meu pai: olha, pai, eu estou tão feliz na terra por servir a Jesus, mas ainda estou a tempo de dizer para a minha família, para os meus irmãos, para os meus amigos, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus quer vocês, a cada um de vocês perto dele, porque Ele tem uma promessa para vocês, porque Ele tem uma promessa para vocês. Jesus nestas palavras diz: porque derramarei água sobre o sedento. A água simboliza o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, Ele quer ser derramado sobre cada um de vós. Muitos têm sede de pregar, muitos têm sede de louvar, muitos têm sede de ministrar para igrejas inteiras, repletas ou não,
Muitos têm sede de pregar nas ruas. Muitos têm sede de entregar panfletos. Muitos têm sede de adorar, de louvar, de tocar piano. Oh Senhor Jesus, muitos têm tanta sede. Mas Jesus diz nesta noite: derramarei água sobre o sedento. Você tem sede, então receba da parte de Deus. Se você tem sede, receba. Receba a salvação. Receba conhecimento. Receba sabedoria. Receba não só para si, mas para os seus filhos, para os seus descendentes, para os seus netos, para que a vida seja mudada. Ainda estão a tempo, independentemente das idades, da nossa idade, ainda estamos a tempo da salvação. Oh Deus, oh Senhor Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor Espírito Santo de Deus. Ah, Deus de Israel. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Muitos acham que a sua idade já não é idade de vitória. Muitos acham que são terra seca, que já não têm nada para dar nesta terra. Muitos acham que já não conseguem ministrar, que já não conseguem louvar. Muitos acham que as suas doenças são impedimento para que a sua vida ela não evolua mais nesta terra e já estão à espera da morte. Muitos acham por serem novos demais, ainda não chegou a sua oportunidade. Muitos acham por ser mulheres que ainda não chegou a sua oportunidade. Mas eu vos digo, vocês será derramada rios de água viva sobre a terra seca. Sobre a terra seca. Deus quer derramar água sobre a terra seca. Você que acha que o seu filho não tem futuro, você que acha que daqui a uns anos ou de uns dias morrerá e que não marcou a diferença, você vai marcar a diferença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não estamos aqui ao acaso. Nós viemos simplesmente a esta terra para adorar a Deus. E só existe dois caminhos possíveis: o céu e o inferno. Ninguém gosta de ouvir falar no inferno, porque pensam todos que vão para o céu. Mas é mentira. Quem não servir a Deus vai para o inferno. Quem não amar a Deus vai para o inferno. Quem não se converter vai para o inferno. As igrejas, irmãos e irmãs, já não gostam de pregar céu e inferno, porque não enche de facto igrejas, mas vai encher em nome de Jesus. Porque existe um povo lá fora, Jefferson Kennedy, que ainda quer ouvir a verdade. A verdade, ela tem que ser falada, custa quem custar. Esta igreja, o nosso pastor ensina algo. A nossa igreja pode ter poucos, mas que sejam bons, que sejam varões de fogo, que seja fogo não só para esta nação, mas seja fogo para a Europa e para o mundo. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, Santo de Israel! Isaías, ele profetiza e fala-nos numa profecia que iria acontecer 2000 anos depois, 700 anos depois, a quando este profeta ele existiu na terra. Jesus veio à terra, conforme ele tantas vezes profetizou. Jesus prega, Jesus salvava, Jesus curava,
Jesus libertava de demónios, Jesus libertava das dores, da opressão, da loucura do mundo. Jesus pregava aos seus discípulos, pregava aos homens, à humanidade, à multidão de um barco na rua, a pé, fosse como fosse, Jesus pregava. Mas mesmo assim conseguiram matar o nosso Jesus, conseguiram matar o nosso Deus. Mas quando o matam, Ele vence a morte, Ele é crucificado, Ele vence a morte e Ele acaba por ressurgir do mundo dos mortos. E uma das coisas que Ele fala, diz assim para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de todo o poder, de toda a autoridade, que sejais revestidos do Senhor Espírito Santo de Deus. E houve alguns que perseveraram na fé, alguns que amaram a Deus e perseveraram para que a palavra chegasse até aos dias de hoje. E a palavra nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a quantos Deus Nosso Senhor chamar. E no versículo 40 do capítulo 2 de Atos diz: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Esta noite eu vos peço algo: salvai-vos desta geração perversa, salvai-vos do mundo, salvai-vos das astutas ciladas do demónio que tenta aprisionar os homens lá fora e as mulheres através da iniquidade, através da prostituição, através das drogas, do tabagismo, através da idolatria. Salvai-vos desta geração perversa e mantenham a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Quando este homem, eu agradecia que a igreja se colocasse de pé. Muitos de nós vimos à igreja, todos os que estão aqui, meus irmãos, eu conheço um a um, sei que são homens e mulheres de oração, todos vós, e que amam ao Senhor. Sei que Deus, quando disse a Isaías, Ele disse que derramaria água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca, que derramaria o seu Espírito sobre a posteridade e derramaria as suas bênçãos sobre os seus descendentes. Olhem só esta promessa magnífica. Ele disse que se nós aceitássemos a Deus, que se nós aceitássemos aquele que nos criou, aquele que antes de nós termos nascido no ventre da nossa mãe, Ele derramaria rios de águas vivas, derramaria o seu Espírito sobre a nossa vida, e que não derramaria só para nós, mas derramaria para a nossa posteridade e derramaria a bênção para os nossos descendentes. Que nesta noite não venhamos a ser egoístas, porque se nós não aceitarmos a Deus, a nossa posteridade, ela também não vai ganhar a Deus. Mas se nós aceitarmos a Deus, nesta noite, a nossa posteridade será abençoada, os nossos filhos serão abençoados, os nossos netos serão abençoados, os nossos tataranetos serão abençoados com a palavra de Deus. Porque Deus, conforme foi dito aqui esta noite, tem muitas moradas para cada um de nós. Tem mais que esta vida, que nada levamos, apenas levamos o nosso corpo desnudado para a terra. Passado uns anos está completamente destruído pelos bichos da terra. Mas que a nossa alma seja salva, que a nossa alma seja salva para Jesus, que a nossa alma seja entregue a Jesus, que a nossa alma seja entregue a Jesus, que a nossa alma conheça Deus,
que a nossa alma, quando um dia nós partirmos desta terra, quando nós findarmos o nosso percurso de adoradores aqui na terra, ela possa chegar perto e bater a bom porto e dizer: Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu te servi na terra, me ajuda, me deixa entrar nessa tua casa. Porque Jesus tem promessas. Porque muitos, eles já viram o novo céu e a nova terra. Porque muitos já viram que lá não há morte, não há dor, não há rancor, não há tristeza, não há inveja, não há porfia, não há loucura de nada, apenas há amor de Deus. Apenas há amor de Deus. Quão bom, como foi dito aqui no domingo, e como eu também tantas vezes eu digo, quão bom seria nós estarmos juntos no céu, todos de mãos dadas, e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Que esta palavra nesta noite possa servir de reflexão para a sua vida, que me está a ouvir aí na sua casa, aí no seu lar. Não seja egoísta. Aceita Deus, aceita Jesus, porque não é só você que irá ser salvo, é toda a sua casa, toda a sua posteridade, toda a sua descendência. Ela irá ser abençoada com as bênçãos inusitadas, incompreendidas ao ser humano, da parte de Deus. Em nome de Jesus, que esta palavra possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade e agradeço também à igreja.